de regresso com o nosso consultório nesta tarde de segunda-feira. Obrigada por continuar desse lado e ainda vai poder participar novamente aqui em direto, esclarecer as suas questões relacionadas com abusos sexuais. O tema que aqui vamos abordar, esclarecer, explicar com a doutora Fátima Nunes, psicóloga clínica, e depois abrir portas para que possa também participar, não só esclarecer as suas dúvidas, mas também partilhar connosco o seu testemunho e ainda dividir connosco a sua opinião. Para isso pode marcar o número de telefone 22-508-3297 para ficar inscrito, ou também pode fazê-lo através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt e pode participar também de forma anónima. Às vezes é mais fácil, nós queremos só ajudá-lo e, claro, queremos que participe no nosso consultório, que nos ajude também a criar mais conteúdo para este programa Consultório de segunda a sexta-feira. Para já, o tema é outro. A Sociedade Portuguesa de Diabetologia alerta para a falta de dados sobre pessoas com diabetes, destacando a importância da atualização dos registros e também do financiamento adequado para o tratamento e prevenção da diabetes. Está connosco o Dr. João Filipe Raposo, é Presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia. Aqui agradeço muito por estar aqui no consultório. Muito obrigada, Sr. Presidente. É um gosto recebê-lo. O gosto é meu. Muito obrigado pelo convite e pelo desafio para estar aqui. Muito obrigada. Obrigada por esta nota de alerta importante. Portanto, o que é que falhou para que até hoje não exista um registro fiável e centralizado destes casos, Sr. Doutor? Bom, todos os anos nós conseguimos publicar uma ideia aproximada do número de pessoas com diabetes em tratamento e quando falamos desse número, calculamos hoje em Portugal cerca de mais de 900 mil pessoas em tratamento. E isso estamos essencialmente a falar das pessoas com diabetes tipo 2, aquela tipo de diabetes mais frequente, aquela diabetes que aparece nas pessoas tipicamente mais velhas, associada ao excesso de peso, à obesidade, ao nosso estilo de vida. Essa é a diabetes mais frequente, que é maioritariamente acompanhada nos cuidados de saúde primários e, portanto, a partir dos registros dos cuidados de saúde primários, conseguimos saber quantas pessoas estão em tratamento. O que é que nós não sabemos? Não sabemos em Portugal quantas pessoas com diabetes tipo 1 existem, nem sabemos, porque há muito tempo que não se faz nenhum estudo, quantas pessoas com diabetes tipo 2 estão por diagnosticar. Porque a diabetes tipo 2, como é uma doença silenciosa, se as pessoas não fizerem as suas análises de rotina, se não virem os seus níveis de açúcar no sangue, não passam sem ter nenhum sintoma, não têm o seu diagnóstico. Há uns anos atrás, em Portugal, fez-se um estudo chamado Prevadiab, também com o ponto de partida da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, e verificámos que cerca de mais de 40% das pessoas com diabetes tipo 2 não sabia do seu diagnóstico. Os números na Europa andam à volta dos 30%, portanto estávamos um pouco acima da média europeia. Mas isto foi há mais de 10 anos. Interessava ter algum estudo nesta altura que nos mostrasse se esta diferença continua a existir ou não em relação às pessoas com diabetes tipo 2. Em relação às pessoas com diabetes tipo 1, a situação é muito mais complexa. As pessoas com diabetes tipo 1 andam normalmente acompanhadas em consultas de especialidade nos hospitais, e o registro que sai dos hospitais não é tão bom como o registro dos cuidados de saúde primários. E o que é que isto faz? Faz com que os números que são publicados pelo nosso Ministério da Saúde, pelo Programa Nacional da Diabetes, falem de números que vão dos 30 mil aos 80 mil. Ora, como compreendemos, isto é uma grande variação. Não corresponde à realidade? O número provavelmente é alguns entre isso, mas quando temos que decidir quantas bombas de insulina nós vamos colocar às pessoas com diabetes tipo 1, onde é que estas pessoas devem ser acompanhadas, que tipo de tratamento é que temos disponíveis para elas, fazer contas baseadas em 30 mil ou 80 mil é certamente muito diferente e penso que todos nós conseguimos compreender isso. E que impacto é que isto tem na vida dos doentes com diabetes, das pessoas com diabetes e dos cuidados dos profissionais de saúde também? Precisamente porque nós temos que pensar que os recursos são escassos em Portugal e no resto do mundo. E, portanto, nós temos que ter as contas. Nós todos os anos somos confrontados, e saem frequentemente notícias na comunicação social a dizer em Portugal gastamos muito com diabetes. 10% da despesa de saúde é gasta com diabetes. Mas temos que pensar como é que este dinheiro está a ser gasto. Uma parte significativa desse dinheiro é gasto nas complicações da diabetes. Temos que pensar, todos nós, que todos os dias cerca de 3 pessoas com diabetes são amputadas em Portugal. São mais de 600 amputações por ano. Claro. Todos os dias há pessoas que ficam cegas por causa da diabetes. Metade das pessoas que estão a fazer a hemodiálise é por causa da diabetes. E, portanto, a diabetes é uma doença séria que consome muitos recursos, mas atinge muitas pessoas.
E, portanto, uma das ações que a Sociedade Portuguesa de Diabetologia teve agora no mês de março, que foi a altura em que tivemos o nosso Congresso Nacional, foi publicar um manifesto. E nesse manifesto nós chamamos a atenção para estes dados e para a falta também de ações para inverter um bocadinho aquilo que acontece em Portugal. E o que é que propõe? Porque todos os anos nós somos confrontados que há mais 60, 70 mil ou 80 mil pessoas com diabetes. Os números de diabetes continuam a crescer. Sim. O número das amputações não consegue mexer significativamente ao longo do tempo. Conseguimos uma melhoria naquilo que acontece nos cuidados de saúde primários em relação ao pé, mas não conseguimos boas respostas em termos hospitalares. Há muitos anos que discute-se a implementação de algo que chamamos a via verde do pé diabético e que, na verdade, é, por exemplo, a criação de equipas especializadas nos hospitais para, quando surge uma situação complicada do pé, as pessoas poderem dirigir-se àquela equipa especializada e não ficarem propriamente perdidas num hospital. Isso está mais que discutido do ponto de vista técnico, mas é preciso alguém tomar a decisão política. Mais uma vez, porque é que isso é importante? Porque se não sabemos os números, depois não sabemos se as medidas tiveram sucesso ou não. Claro. E, portanto, nós temos que passar para um modelo em que as políticas de saúde são baseadas nos números e depois na avaliação se as medidas tiveram impacto ou não. Porque podemos ter medidas fantásticas de que queremos reduzir a mortalidade associada à diabetes, mas se não soubermos quantas pessoas é que morrem por diabetes ou pelas doenças associadas, continuaremos sempre a discutir um mundo abstrato. Sr. Doutor, mas na prática como é que funcionaria este modelo? Existe alguma estratégia? Na prática, aquilo que se propõe em relação à diabetes tipo 1 é fazer um trabalho que é necessário, que é cruzar a informação dos cuidados de saúde hospitalares com os cuidados de saúde primários, porque tem dois sistemas de codificação de doenças diferentes e, portanto, os códigos de uns e os códigos de outros não conseguem ser compatíveis, porque precisamos de reclassificar muitas das pessoas que estão classificadas como diabetes tipo 1 e que, na verdade, não o são. E isso é algo que, do ponto de vista do Ministério, devia ser implementado e é pedir aos nossos colegas para fazer reclassificação das pessoas que estão classificadas erradamente como diabetes tipo 1, e isso pode-se fazer por grupos de idade, começando dos mais velhos até aos mais novos, e aí certamente começávamos a ter uma boa aproximação. Em relação a saber quantas pessoas estão por diagnosticar, nós precisávamos claramente ter implementado um outro estudo que fosse para o terreno, que colhesse dados de uma amostra significativa da população portuguesa para perceber, e que fizesse as análises respectivas, para perceber se ainda estamos nos 40% por diagnosticar ou nos 30%. Precisávamos depois, finalmente, também começar a discutir um modelo de financiamento, porque imagine que fazer uma amputação em Portugal do ponto de vista de financiamento... É mais caro do que... É mais caro, mas o hospital ganha mais por isso, do que tratar um pé diabético, a fazer pensos sucessivamente, dia sim, dia não, a gastar todo aquele material, mas a salvar um pé. E, portanto, o financiamento do sistema de saúde, às vezes, induz alguma perversão no resultado. Porque, se tipicamente uma situação complicada, que chega para uma urgência do hospital, tiver uma solução fácil do ponto de vista financeiro, se calhar até mais favorável, que é a amputação, se calhar estamos a perverter um bocadinho aquilo que seria algo mais importante. E, portanto, precisamos de rever todos esses cuidados em relação ao pé diabético, algo que seria defendido por algo que também propomos neste manifesto, que é a definição do percurso das pessoas com diabetes em Portugal. Porque também ficámos preocupados com a reformulação das unidades e dos cuidados de saúde em Portugal. Até há um ano e meio atrás nós tínhamos 5 regiões de saúde e os dados relacionados com a diabetes nas 5 regiões de saúde eram claramente muito heterogéneos. Em relação ao pé, em relação às pessoas que fazem hemodiálise, era muito diferente se considerássemos a Zona Norte, Centro, o Alentejo ou o Sul. Claro. Agora, com as 39 ULS, preocupa-nos que a situação ainda possa ficar mais heterogénea. Precisamos definir claramente qual é o padrão de cuidados para as pessoas com diabetes, para ter a certeza que uma pessoa que está numa OLS aqui no Norte vai ter o mesmo padrão de cuidados de qualidade que uma pessoa que está no Algarve, ou no Centro, no Litoral, ou mais no interior. E isso tem que ser definido claramente como uma política prioritária de definição de qual é o padrão de qualidade em diabetes. E isso não acontece só com a diabetes, não é? Não, mas a diabetes, se pensarmos que é uma doença que causa 10% da despesa de saúde, claro, devia ser e que tem essa relação tão profunda entre diferentes níveis de cuidados na parte médica que liga tantas especialidades, se algo funcionar bem para a diabetes, certamente vai funcionar bem também para outras doenças.
porque temos que pensar que o padrão de doenças hoje dominante, enfim, passámos por uma pandemia há relativamente pouco tempo que nos chamou muita atenção para as doenças infecciosas, mas agora estamos no padrão das doenças crónicas. Falamos das doenças cardíacas, das doenças respiratórias, da diabetes, incluímos a obesidade também neste conjunto de doenças. E, portanto, se nós não tivermos uma atenção e um modelo de cuidados de saúde que responda às necessidades das pessoas que têm estas patologias e tentarmos encaixar as pessoas num sistema que não foi desenhado para isso, temos um sistema pouco eficiente, que gasta mais do que aquilo que deveria gastar, e os resultados de saúde, como se tem mostrado, não são bons. E, portanto, nós não podemos ficar a aceitar as explicações de que as assimetrias regionais são assim porque têm que ser, o rastreio da retinopatia não atinge uma boa parte da população porque tem que ser. Temos que ter medidas que dizem vamos atingir neste ano 60% da população com o rastreio da retinopatia e queremos perceber porque é que isso não acontece, para o ano serem 70%, para o outro ano serem 80% e em meia dúzia de anos 100% da população tem que estar coberta com o rastreio da retinopatia diabética. Portanto, precisamos de um conjunto de não aceitar simplesmente os dados pelos dados. É muito bom que nós tenhamos dados, é muito importante que os dados sejam de qualidade, mas os dados não estão lá porque são bonitos, os dados estão lá para tomarmos as decisões e avaliarmos aquilo que aconteceu. E sabemos que as coisas que acontecem não são sempre boas, porque senão não estávamos aqui hoje também a falar deste problema da diabetes. Mas são importantes, e quando a Sociedade de Diabetologia, há uns anos atrás, desde há muito tempo atrás, foi pioneira em algo que demorou muito tempo a implementar em Portugal. A Sociedade Portuguesa de Diabetologia implementava anualmente um relatório chamado Diabetes, Factos e Números, que juntava os dados todos de várias fontes dos cuidados de saúde e que era um elemento de discussão. E que mostrava, se pensar agora há 15 anos atrás, que o número das amputações continuava a crescer. Foi com base nesse número que foi lançado o alerta e que foi possível inverter um pouco esta situação, com os cuidados de saúde primários a terem um papel mais dominante na avaliação dos pés das pessoas com diabetes, a fazer o aconselhamento, a fazer a educação, a fazer o tratamento o mais cedo possível. Porque senão vamos continuar a gastar muito dinheiro. Os novos tratamentos para a diabetes tipo 2, os novos tratamentos para a diabetes tipo 1 vão ser sempre mais caros. Quanto mais tarde nós tratarmos as pessoas, mais dinheiro vamos estar a gastar. E a aposta passa pelos e rastreios, não pela prevenção. Tratamos não é? da qualidade de vida das pessoas, não tratamos realmente o estado de saúde das pessoas. Estamos a tratar a doença, não estamos a tratar as pessoas. E continuamos a ter um sistema que diz que está focado nas pessoas, mas na verdade ainda é um sistema muito focado no sistema propriamente e tentando dar respostas fragmentadas às pessoas. Esse não é o padrão de cuidados de saúde à diabetes e é por isso que a sociedade também chama a atenção para esta definição de uma organização de sistema de saúde diferente para a diabetes, como para outras doenças crónicas, de modelos de financiamento que permeiem a qualidade, não a quantidade, que permeiem o resultado de saúde e não os processos, o número de consultas e tudo isso que nos acontece. Um sistema com falhas, claramente. Não há nenhum sistema de saúde perfeito e nós sabemos disso. E, novamente, a Sociedade Portuguesa de Diabetologia que organizou este congresso, nós reunimos mais de 1000 profissionais de saúde e não temos dúvida nenhuma na qualidade dos nossos profissionais de saúde. Sim. E não temos dúvida nenhuma também na quantidade de dinheiro que o nosso sistema de saúde está a investir em diabetes. Mas, na verdade, o que nós achamos é que este dinheiro tem que continuar a ser gasto, provavelmente ainda vamos ter que gastar mais. Temos que fazer melhor as contas de quanto é que custa o tratamento por uma pessoa com diabetes. Porque, na verdade, se nós dividirmos estes milhões de euros pelos 900 mil pessoas que estão em tratamento, se calhar o custo unitário não é tão alto como as notícias estão a tentar criar essa noção e culpabilizando as pessoas com diabetes, porque parece que elas é que têm a culpa de estar a gastar muito dinheiro no sistema. E, na verdade, não é isso. Precisamos ainda de articular muito melhor aquilo que é a prevenção da diabetes. Temos, por alguma razão, desde há muitos anos, assumido que a prevenção da diabetes é uma responsabilidade primariamente das unidades de saúde. Na diabetes tipo 2 não é de todo o caso. A diabetes tipo 2 previne se tivermos boas medidas de saúde pública, no sentido de boas condições nas escolas, boas condições no local de trabalho, boas condições no urbanismo, boas condições de transporte público, boas condições na oferta de alimentação saudável. Se estas medidas estiverem todas implementadas, podemos ter todos ter a certeza que as pessoas vão tomar decisões muito melhores relacionadas com a sua saúde. Se nós tivermos um ambiente à volta das pessoas que é favorável de comportamentos menos saudáveis, podemos ter a certeza que podemos gastar todo o dinheiro que quisermos a passar mensagens de comportamento saudável
que o ambiente não vai conduzir a essas decisões e, portanto, na verdade é um investimento que não devia estar a ser feito porque é um investimento condenado ao desperdício. E, portanto, é esta coordenação, desde a prevenção até ao tratamento final da diabetes, que é preciso monitorizar e ter como estratégia. E é isto que a Sociedade Portuguesa de Diabetologia também chama a atenção, no sentido de que temos sociedades científicas em Portugal, que são bastante antigas, que juntam muitos profissionais de saúde de muitas áreas, não ser ouvido, não estar presente nas decisões, e na verdade estamos a falar das pessoas que estão no terreno, provavelmente também leva a um maior distanciamento entre aquilo que são as necessidades e a disponibilidade dos profissionais e as decisões que vêm de cima e que surgem sempre um bocadinho como desfasadas da realidade. E, portanto, é um pouco isto que o Manifesto da Sociedade Portuguesa de Diabetologia também chama a atenção neste documento agora publicado em março. E muito obrigada por ter estado aqui também connosco no consultório. Sr. Presidente, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, foi um gosto. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Ora, vamos, depois de falarmos então sobre este assunto importantíssimo, para finalizar, receber daqui a pouco a doutora Fátima Nunes, psicóloga clínica, com um tema também muito, muito importante, abusos sexuais. Vamos alertar sobre a prevenção, também como reconhecer este crime, e mesmo na última parte vamos ao encontro das suas dúvidas, do seu testemunho, da sua história. Pode inscrever-se através do nosso número de telefone 22 508 3297 ou por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Agora vamos fazer mais um curtíssimo intervalo, faltam alguns minutinhos para as 4 da tarde e cá estamos de regresso depois desta curtíssima pausa. Até já, contamos consigo.